Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite a todos. Eu sou a Esther Aguiar, do Descomplicando Direito com Esther Aguiar, e hoje o assunto é educação. Para falar de educação, preciso de gente que entende, que trabalha com isso, que tem propriedade no assunto. Para isso, eu estou contando com esse time top aqui comigo. A Bia, da Escola Actus. Boa noite, Bia. Boa noite, Esther. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Eu já vi que o nosso papo vai ser de qualidade hoje, eu estou empolgada. A Vivi Crispim, cadeira cativa às quartas-feiras, na minha live de empoderamento feminino. Boa noite, Vivi. Boa noite, Esther. Boa noite, Tudo Beatriz. bem? Boa noite, Léo. Boa noite, Letícia. E todo mundo que nos assiste. Inclusive, tem pais me assistindo aí. A Vivi, ela é professora, tá? Há quantos anos, Vivi? Vamos ter que entregar mais ou menos sua idade. 26 anos sendo professora da rede pública estadual, alfabetizadora com orgulho. Isso mesmo. Tenho aqui a Cleo, que é uma amiga minha querida, que já participou aqui comigo também, coordenadora, tá? De uma escola de educação infantil da rede municipal de ensino. Boa noite, Cleo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito feliz em participar. Linda. E tenho aqui a Letícia Roca, minha amiga mantenedora da Play Care School. Educação infantil também, né, Lê? Exatamente. Boa noite. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui. Acho que a gente já pôde se conhecer um pouquinho, e para mim o prazer maior é estar participando de um espaço tão plural, com tantas opiniões e com tanto em comum. Acho que o que a gente tem em comum é o amor pela educação, e a gente realmente está trabalhando nisso para que a gente consiga construir um Brasil melhor, uma educação melhor. Então, esse espaço plural é fundamental para a gente discutir temas tão importantes da educação, né? Sim, e é o tema, um dos temas da vez, né? Porque nós enfrentamos uma crise sem precedente na nossa geração. Essa pandemia teve um reflexo social, econômico, cultural gigantesco. Gigantesco. E hoje nós estamos há aproximadamente 6 meses com as escolas fechadas e tivemos a suspensão do ensino. Determinadas localidades já têm data de retorno. No Espírito Santo, hoje, já retornaram as faculdades, né, as redes de ensino superior privada, de forma híbrida. Também tem data de retorno à educação infantil, ensino médio e ensino fundamental. Aqui em São Paulo, nós temos a previsão de retomada da educação presencial, não na totalidade, com percentuais que serão aplicados a cada faixa educacional para a primeira semana de outubro, né, gente? É dia 7, mais ou menos, se eu não me engano. Previsão dia 7. E aí, o que eu queria falar com essa mulherada bonita aqui? Como está o planejamento de vocês e a adaptação das escolas, professores e demais profissionais para o retorno das aulas presenciais? Quem quer ser a primeira? Eu posso ser. Manda, Cleo! Pois é, pessoal. Assim, como está sendo o planejamento, ele está sendo muito sofrido. Porque a gente vem, né, pensando e se preocupando com isso desde que aconteceu, né? Para nós da rede pública, a grande dificuldade está principalmente eu que sou da educação infantil, está nas questões das crianças, né? Como que a concepção de criança, né? Então, assim, as pessoas acham que as crianças
conseguem entrar nos combinados tranquilamente, né? E esse é o desafio de um profissional, né, da educação. E muito maior para um professor, um funcionário, um profissional da educação infantil. Porque criança não é um objeto, não é um robô, onde você pode, né, determinar lá o que ele vai fazer e ele vai aceitar isso tranquilamente, né? Há muito trabalho, há muito convencimento e, né, acho que todo mundo sabe, né, a gente não consegue de um momento para o outro. Outra questão também é que a escola pública, ela é para todos, né? Então, quando a gente fala todos, é para aquela pessoa que tem, né, alguns recursos mais comuns, né? E para aquelas que não têm nenhum recurso. Então, o nosso desafio também é pensar nessa pessoa que não teve esse acolhimento em nenhum momento aí por conta da pandemia, mas eu falo em relação ao que também nunca teve, nunca nada, né? Então, a gente sabe que os problemas ficaram mais escancarados nesse momento pandêmico. Porém, há muitas pessoas que nunca tiveram recursos financeiros, a gente tem muitas famílias que não têm banheiro em casa, que nunca teve as refeições completas, comuns, né, por aí. Então, esse grande problema, porque, assim, como que a gente vai cumprir o protocolo de distanciamento, né, de higiene, sendo que essas concepções não são assim como para qualquer, né, não são iguais para todo mundo. Eu, enquanto coordenadora pedagógica, me preocupo muito mais no que eu vou estar conversando com as professoras, né, propondo, porque a gente teria, né, que fazer o inverso. Até hoje a gente tem aí muitos estudos, a gente está avançando nessa questão justamente de acolher, né, de fazer com que a criança se sinta bem dentro do estabelecimento da escola, de aceitar as diferenças, né, de respeitar a diversidade, e agora a gente se vê com um único papel possível de fazer exatamente o contrário, né? Como eu mantenho o distanciamento? Isso é sinônimo de exclusão, né? Então, como que eu vou falar para a professora, se até agora eu falei para ela incluir, como eu vou falar para ela agora, então, agora nós vamos excluir? E isso a gente não vai fazer. Então, para a gente está sendo muito polêmico, né? Mas justamente para não acontecer nesse sentido, tá bom? E Cezinha, eu vou já pegar esse gancho aí da Cleo, que falou tudo que faz todo sentido, né? Mas que eu acho que fica um pouco deturpado quando a gente resolve falar de distanciamento na educação, né? É importante a gente pontuar que nenhum protocolo especializado, desenvolvido pela área da saúde, fala de distanciamento. É muito importante a gente falar sobre isso. Os especialistas infectologistas, e eu digo isso porque a minha escola contratou um hospital, teve uma equipe de infectologia no meu prédio, e eu sei que a Letícia da Playcare também teve esse cuidado, tá? Se a rede pública não teve esse cuidado, já fica aqui a minha crítica aos governos, porque deveria ter tido. Mas é importante falar que não se defende o distanciamento social na educação, se defende a organização de clusters. Clusters, na tradução literal, são agrupamentos. Então, um agrupamento da mesma faixa etária é visto como um indivíduo. E ali a gente não fala da criança ficar longe uma da outra ou ficar longe do professor. A gente não fala da obrigatoriedade do uso da máscara, que também é bem polêmica, tem uma contrariedade aí da OMS com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, é um desafio gigantesco, óbvio, porque ele não é possível, não tem como a gente falar de distanciamento, né? E nem é isso que é solicitado, porque seria impossível. A questão da higiene, eu concordo totalmente com a Cleo. Eu conheço muito de longe a realidade da rede pública, eu não trabalhei na rede pública, mas a gente não é alienado, então eu imagino os desafios tremendos,
Mas, em conversa com a Letícia, que é minha parceira aí, eu super admiro, ela é muito culta, muito preparada, pesquisa muito. Uma coisa que ela sempre pontuou é, poxa, a pandemia não aconteceu hoje. A pandemia aconteceu lá em março, são 6 meses, né, para a rede pública tentar organizar um pouco essa questão da higiene. Para a rede particular isso é fácil. A gente tem verba, então a gente compra álcool em gel, por exemplo, a questão da higiene com álcool, ela nem é tão defendida pelos infectologistas, eles defendem mais a higiene com água e sabão, isso a gente sempre teve, mas a higiene com álcool, se você chegar na minha escola e falar para os meus alunos de 2 aninhos, faz a conchinha com a mão antes da refeição, eles sabem que é porque depois de lavar as mãos, antes de comer no refeitório, antes da pandemia, a gente passava o álcool em gel, né? Então, é um preparo de uma vida, não vai ser em um mês que a gente vai chegar lá na escola, opa, criançada, pera lá, agora tudo mudou. A Cleo tem total razão em falar dessa preocupação, né? E é uma coisa que deveria ter sido pensada pelos governos muito antes, né? Não quando anunciou uma possível volta agora em outubro, que eu nem sei se realmente vai acontecer ou não, né, gente? Ou se é possível, né? Exato. Não estou ouvindo a Esther, seu microfone está desativado. E agora? Estamos ouvindo. Desculpa, gente. A questão é que a retomada já tinha sido levantada, né, em momento anterior, foi adiado, e mesmo assim, houve o adiamento, mas não houve a preparação adequada da rede de ensino público. Né? Posso fazer um... Eu acho que o Estado e também a Prefeitura não adotou o que era necessário para receber essas crianças. Manda, Lê. Desculpa interromper. Quando a gente fala de educação infantil, e eu estou 100% de acordo com a Cleo, né? A gente fala aí, né, Cleo, da indissociabilidade entre cuidar e educar. Então, tem toda essa questão também de você cuidar das necessidades básicas da criança, a interação na educação infantil, ela faz parte da educação em si. Então, não tem como você separar a educação da brincadeira. Então, é algo que realmente, se você criar um ambiente hostil à criança, é uma preocupação. E assim como a Beatriz, eu tive a oportunidade de receber, sim, equipes de infectologia. Antes de receber, a gente já tinha pesquisado como isso funcionava em muitos locais do mundo. E uma das coisas que, logo quando a equipe de médicos chegou lá, eu falei assim, olha, eu estou muito nervosa, porque eu quero saber como é que vocês sugerem que a gente lide com isso na educação infantil. Se você chegar para mim com um protocolo lindo, maravilhoso, que vai estar lá escrito, eu vou entregar para os pais, mas eu não vou conseguir aplicar, não vai me servir de nada. Então, vocês chegarem com um protocolo que eu vou ter que manter um distanciamento de 1,5 metro de uma criança a outra, a gente aqui batalha todos os dias para que não aconteça um episódio de mordida. E a professora piscou o olho e aconteceu. Então, não tem como a gente falar de algo que não é possível. Então, com base no que as pesquisas já trouxeram, com o que outros países do mundo já aplicaram, com essa questão do risco de crianças, hoje sabe-se, a própria OMS não recomenda o uso de máscara para crianças até 5 anos. Por quê? Porque tem alguns requisitos que, se não atendidos, a pessoa ela é contraindicada a usar máscara. Uma delas é se ela manipula muito. Outra delas é se ela se sente muito desconfortável. Outra é se ela não é capaz de colocar e tirar a própria máscara. E a criança atende a esses 3 requisitos. Então, por isso, ela não deve utilizar uma máscara. Essa é a primeira coisa. Então, a não ser que venha uma prefeitura, um decreto da prefeitura, um decreto do Estado exigindo isso, e eu duvido muito que isso venha, porque realmente o esclarecimento que se tem aí nessas últimas semanas, nesses últimos meses, é justamente para que
não haja o uso de máscara por crianças muito pequenas por conta dessa contraindicação, essa é a forma como deve ser feita na educação infantil. O segundo ponto é a questão do distanciamento. Isso não vai acontecer. E qual é o custo-benefício de você fazer esse distanciamento de crianças muito pequenas? Então, o tema da transmissibilidade traz como exemplos de outros locais que já abriram, que é possível, sim, você minimizar esse risco de passar a doença ou de pegar a doença, você trabalhando com clusters, você trabalhando com grupos muito pequenos. E eu realmente acho que não é isso que vai resolver o problema, mas o que vai resolver o problema, de fato, é a gente lembrar que esse retorno, ele deve ser opcional. Então, aquela criança que mora com o avô, ela não deve voltar. Agora, aquela criança que ela não tem onde ficar, que ela precisa de um apoio, ou que ela, por exemplo, a gente sabe que tem caso de criança que, por mais que se dê bem com algumas atividades online, às vezes chega e chora, porque é um desespero, gente. Cadê meu amigo? O que eu estou fazendo aqui na frente do computador? Então, essa criança, ela precisa ter a oportunidade de ser acolhida. E é por isso que o meu ponto é que acho que a discussão que está se tomando aqui no Brasil, eu concordo que ela é muito política, porque a gente está simplificando um problema muito complexo. A resposta para esse problema não é se deve abrir ou não, e quando. A resposta para esse problema é como viabilizar a abertura, porque a gente sabe que a educação é fundamental e muitas crianças dependem também socialmente da educação, aí por alimentação, por água, porque o pai vai trabalhar. Então, assim, se a gente ficar discutindo se deve ou não, as coisas não vão se resolver. E esse problema da educação aqui no Brasil, realmente, ele é um projeto a longo prazo para a gente acabar com a educação, entende? Se a gente continuar nessa discussão do se abre ou não abre, vai abrir em 2021, vai abrir em março, vai abrir quando tiver vacina. Gente, as vacinas não foram testadas em crianças. Então, se elas não foram testadas em crianças e as crianças não são grupo de risco, não é isso que vai fazer a diferença para a educação infantil. Agora vai fazer muita diferença, assim, para professor que está em grupo de risco, crianças que moram com pessoas de grupo de risco, isso vai fazer muita diferença, mas é por isso que realmente tudo isso tem que estar permeado a possibilidade de escolha das famílias. E quando a gente decide abrir para todo mundo, a gente não dá essa escolha. E quando a gente decide fechar para todo mundo, a gente também tira essa escolha. Então, a questão é a gente discutir o como, não se deve ou não, porque a gente sabe que a educação ela é, sim, essencial e ela deve ser trabalhada para que atenda as pessoas, né? Para que elas consigam ser atendidas. Então, o meu ponto é mais a gente definir o como. Sim. Vivi, o Edson Crispim está assistindo a gente, manda um beijo para ele. Ele sempre está acompanhando. Um beijo, Edson. Beijo. Conta, Vivi, solta a voz. Não sabe. Primeiro, eu quero agradecer a você pelo convite, né? Como eu disse, já vi muitas lives e discutindo a respeito, porém, não é ouvido o professor tem que ser ouvido. Eu acho que nessa discussão é os pais e professores. E eu represento aqui a escola estadual, né? Tenho amigos de escola estadual, escola municipal e a particular. Inclusive, amigos de escola particular, que até me viram nessa live e falaram, Viviane, fale por nós, porque nunca você verá um professor da escola particular discutindo esse assunto, porque provavelmente no outro dia ele vai ser mandado embora. Então, fale por nós. Então, aqui estou eu representando. Venho do chão da escola pública há 26 anos, o meu recorte é da escola pública e falarei pela escola pública. Aí, cada um toma partido e reflete do jeito que quiser. Escola pública não tem condição dos prédios. Falta equipamento, proteção individual, não temos. Como trabalhar esse retorno sem equipamento? Quantidade de pessoas, não temos, que serão atingidas, né? Com certeza, muitas pessoas serão atingidas.
Então, não há possibilidade, e eu vou sempre bater nessa tecla. Inclusive, eu tenho amigos também em escola particular que gostaria de ter essa voz e falar que não há essa possibilidade, tá? Então, o que você falou, são várias vertentes, são várias pessoas, mas eu ainda sou a favor de não retornar. Uma, porque o meu trabalho seria inviabilizado. Ai, meu trabalho foi esquecido lá atrás. Eu não fiquei todo esse tempo, 6 meses, me matando, me reinventando, para agora voltar e como se, não valeu tudo que foi feito. Valeu sim, valeu sim. Foi com ardor. O que você acha do retorno agora, híbrido? Então, o retorno híbrido é o que eu falei. Lá de cima é tudo política, isso é bem claro, pressionam supervisores, dirigentes, a pressionar professor, porque o professor fica sobrecarregado, ele não vai aguentar, e ele vai... Eu tenho colegas que estão pedindo para voltar. Eu tenho colegas que falam, se fizer uma quantidade ali, eu volto, porque eu não estou aguentando ficar em sala de aula. Essa é a realidade que eu não posso deixar de falar. Não tem como eu ser diferente e deixar de falar. Você mencionou sobre, o aluno não tem o que comer. Isso é o governo que tem que fazer políticas públicas. O meu ideal aqui, como candidata vereadora, é para isso. É trabalhar em cima da educação, com esses projetos de políticas públicas, para, no caso que aconteceu, essa pandemia, essas crianças não ficarem sem comer, para daí não pressionar, porque tudo é política, né? Pressiona o aluno tem fome, o aluno, esse dinheiro do auxílio emergencial não sai, o aluno com fome, sem dinheiro, e aí vamos ao retorno, porque nós não temos o que comer. Então, essa é a realidade. Essa é o chão da escola pública, onde eu estou lá, e eu vejo. Então, nós não temos recurso para voltar, não temos, tá? Mobilidade de professor também, porque ele vai usar o transporte público, até o aluno da escola particular também ele usa o transporte público, então esse acesso, né? Ônibus público, uma perua, e aí, o que faz? E aí, como será? Se todo mundo decidir, não, vamos voltar, e aí? E essa aglomeração? Então, eu sou a favor do não retorno. Mas tem o protocolo, tem isso. A curva está lá embaixo ainda. Então, para mim, sinceramente, é um genocídio. E não tem como eu aceitar. Então, eu estou aqui defendo, falo como professora, falo com os meus colegas. Seus colegas aí têm o recurso, ótimo, mas eu gostaria de ouvir da boca de um professor de escola particular, ouvir mesmo se há. Mas como isso não vai acontecer? As minhas que eu sei que estão aqui, meninas. Eu vi um monte falando oi, vocês podem comentar aí se a gente tem condição ou não tem, viu? Ninguém vai ser demitido, não. Eu vi um monte. Eu até sugeri live com colegas. Eles falaram, Viane, você tá louca, você tá colocando fogo no parquinho. Gente, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Nós temos opiniões diferentes e graças a Deus por isso. Graças a Deus. Eu me preocupo com esse retorno das aulas em outra vertente. Entenda da Vivi, que é uma professora da rede pública de ensino, né? Porque ela vê a realidade, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe que o Estado não dá meios para uma retomada adequada, que ela não vai ter o material necessário, que ela não vai ter a limpeza necessária, que ela não vai conseguir aplicar os protocolos. A Cleo, que é do ensino infantil, também da rede pública, ela sabe qual que é a realidade dela. O que eu, como advogada, tá, como ativista social, vou falar? O que me preocupa? O governo do Estado, ele
ele instituiu um programa de retomada da economia. Esse programa de retomada faz e fez com que pais e mães voltem a trabalhar. Esses pais e mães, eles tiveram contrato de trabalho ou suspenso, ou reduzido, jornada reduzida e redução proporcional de salário, ou eles foram mandados embora, demitidos sem justa causa. Muitos deles não receberam verbas. Por quê? Porque a empresa não conseguia pagar e falou, agora você vai lá cobrar do Estado, que mandou paralisar as atividades. Esse pai e essa mãe está desesperado, está procurando um jeito de ou manter seu emprego ou ir fazer um bico. Com quem que deixa essa criança? Eu vejo do seu lado, Vivi, entendo, minha mãe é funcionária pública, venho de uma família de funcionários públicos, todos educadores, e sei qual é a realidade, porque eu estudei em escola pública a minha vida toda. E me preocupo também com essa outra vertente. Mais uma que eu vou levantar. Criança sofrendo violência dentro de casa, presenciando hipóteses de violência. Tem criança que não tem o que comer. Eu sei que isso é um dever do Estado, mas eu me preocupo, gente. Eu me preocupo. Se eu pudesse, eu faria movimentos maiores para ajudar essas crianças, como eu faço o das mulheres, e que você, Vivi, está sempre lá comigo. E sempre falando de mulher, o índice de violência doméstica, estourou. E as crianças estão em casa vendo. Eu fico preocupada, e essa é a minha vertente. A preocupação de vocês, eu entendo, mas eu queria falar, gente, eu estou desesperada também, eu não sei o que fazer. Sabe, Sarzinha, quando você fala isso, as famílias que eu atendo, e se estiverem aqui, também não são a minha preocupação, porque se a criança deles não pode estar na escola, eles podem pagar uma babá para estar em casa. Mas no começo da pandemia, a gente teve a situação daquele menininho Miguel, né, que até hoje, com certeza, a patroa está impune, né, mulher de um vai prefeito. estar. Por que aquilo aconteceu com aquele garoto? Porque ele estava sem escola. Porque a mãe dele não recebeu folga. Porque nenhuma mulher... O governo diz, não, olha, empregadores de mulheres, não chamem as mulheres para o trabalho presencial. Gente, em que mundo cor-de-rosa essas pessoas vivem de acreditar nisso? E aquele menino que caiu daquela sacada... caiu porque não havia escola. Eu concordo quando a Vivi fala que a gente tem políticas... Então, eu discordo, Beatriz. Eu vou esperar você concluir para eu poder também falar. Claro, Cléo. Eu acho que é muito legal a gente ter essa conversa de pontos de vista plurais, como a Lê falou, com respeito. Mas, assim, eu realmente me preocupo com essa parcela que não tem opção. Não há escolha, você vai ter que trabalhar, você não tem com quem deixar seu filho, e aí o que a gente faz? Eu sou privilegiada, eu tenho com quem deixar meu filho para eu trabalhar, eu tenho um filho de 2 meses, né? Mas e quem não tem? Como é que fica? Tem uma pergunta aqui de uma amiga que eu gostaria que vocês respondessem, da Viviane Mello. Qual é a adequação da escola? Aqui, ó, tá na telinha. Vamos lá, eu vou responder um pouquinho e aí a Lê responde também. Viviane, obrigada pela sua pergunta, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, Vivi. Vivi Mello agora, viu? Não é você. Mello. A Starzinha pontuou muito bem, né? Essa questão do retorno presencial das aulas já foi postergada. A gente esperava que isso acontecesse antes. Então, quando se começou a falar de retorno, acreditava-se lá por julho, eu, na minha escola, e sei que a Letícia também na dela, começamos a particularmente, sem nenhum protocolo estabelecido pelo governo, pesquisar o que estava acontecendo no mundo afora, né? Entender como é que os países que estavam retornando estavam fazendo. Eu tenho família fora do país, eu tenho professora que tem família fora do país na Itália, que foi um país que colapsou, né? E aí eles trouxeram todas essas informações e a gente desenvolveu um primeiro protocolo que esse sim previa uso da máscara em tempo integral, distanciamento, tanto é que na minha escola a gente previa asinhas de distanciamento para a gente tentar deixar as crianças afastadas de uma maneira mais lúdica, enfim. Um negócio que de fato não funciona na educação infantil. Então, nós pagamos por isso,
uma equipe de infectologistas de um hospital aqui de São Paulo. A Letícia fez isso na escola dela também, e muitas escolas particulares estão fazendo. E aí essa equipe de infectologistas e pediatras foi no nosso prédio e disse o que funciona ou não. E aí, Vivi Mello, respondendo a tua pergunta se há distanciamento na educação infantil, não há. Há distanciamento de agrupamentos. Então, você pega uma quantidade pequena de crianças e monta um cluster, um agrupamento. E esse agrupamento é visto, na verdade, como um indivíduo. Então, as crianças que estão ali dentro, elas podem se tocar, elas podem estar mais próximas do que 1,5 metro uma das outras. E se por um acaso houver algum caso de contaminação, esse cluster é afastado e não a escola toda. Agora, é claro, o cluster A, ele não pode estar em contato com o cluster B. Ele não pode partilhar do mesmo espaço. Na minha escola, por exemplo, a gente tem um brinquedão gigante. A preocupação era, vamos interditar o brinquedão. Não vamos interditar. Só que quando o cluster A usa o brinquedão, para o cluster B usar, e aí é um baita de um trabalho, esse brinquedão tem que ser todo esterilizado, né? E a esterilização não é aerosol, não, é fricção. Então, há distanciamento na educação pela área da saúde só entre agrupamentos, não entre indivíduos. Agora me fala, né? Aí você vê esse posicionamento da Vivi totalmente pertinente à realidade do setor público. Porque se não tem funcionário, né, para realizar a limpeza da escola, se o próprio professor tem que limpar, como é que será higienizado o local para os demais grupos? Mas, Esther, quem somos eu e Letícia na fila do pão, perto do estado e do município? Eu sou uma formiguinha perto do elefante, os caras têm dinheiro. Por que não estão investindo? Essa que é a minha pergunta aqui, gente. Na verdade, por que não se fez um plano? Quando se fez o plano de retomada da economia de São Paulo, porque em momento de forma conjunta não se pensou na educação também? A educação ela é uma prioridade. Né? Mas quem é que pensa na educação? Quem é que pensa? Quem é que ouve professor? Acabei de falar. Professor não é ao vivo. Professor o nosso maior problema da questão da escola pública está justamente nisso, né? Há décadas que ninguém tem um olhar de valorização de uma escola pública, né? Se esse fosse o foco, se esse fosse o interesse, muitas coisas não teriam aparecido com a pandemia. Então, como eu sempre falo, todos os problemas, né? Isso até da vida pessoal das pessoas, estouraram, ficaram abertos, escancarados com a situação da pandemia. A disparidade, né? Então, as pessoas estão se separando, né? As pessoas estão se divorciando, por quê? Porque está se conhecendo. Agora, a questão pior é a questão da concepção, gente. Aí, assim, eu só vou voltar um pouquinho no que a colega falou a respeito de tanto a escola, para que está a escola, e o que é ser criança, né? Então, assim, quando a gente tem uma concepção, né, melhor do que é uma criança, talvez o que aconteceu com o menino Miguel não teria acontecido, porque a partir do momento que você entende que uma criança não é capaz de responder por ela, você teria, como adulto, talvez uma iniciativa melhor, né, digamos assim. Mas a questão da escola, eu falei que eu tenho uma entendimento contrário, porque assim, mas é só nos momentos de escola que acontece isso? Nos finais de semana não tem esse tipo de violência? A gente sabe que os maiores boletins de ocorrência acontecem de quinta, de sexta para sábado, nos finais de semana. E nos dias mais quentes, viu? Até mesmo a questão do alcoolismo, né, das famílias dos nossos alunos, começa a partir do final de semana. E é neste final de semana que quem trabalha na escola pública sabe que na segunda-feira você vai receber uma outra sala.
Não é aquela sala que você entregou na sexta-feira, porque a criança assistiu, presenciou, porque ficou abandonado ou não. Então, são duas coisas que a gente vem estudando muito, a nossa equipe lá na nossa escola, principalmente, e acredito que todos da rede de São Paulo. As questões das concepções, a gente não quer uma escola que a pessoa ache que ela está na escola para o pai e para ir trabalhar. E sabe por que não? Porque quando ele completar 15 anos, que ele acha que ele não precisa mais de pai e mãe, ele não volta mais para a escola. Então, a gente tem muito cuidado que a escola, ela tá para receber, não é para receber a criança, porque os pais trabalham. Exatamente. A gente tem todo esse cuidado, porque isso faz parte de uma autoestima. As crianças estão construindo uma autoestima. Então, você está aqui porque você é protagonista da sua infância. Porque você, você vai aprender nas interações, você vai conversar com seu colega, você vai conhecer o outro, você vai saber como se socializar, né? É tudo um aprendizado, e é um aprendizado para o resto da vida, não é para momento curto. Então, assim, a gente... profissionais, né? A gente também está muito sentido, a gente também está muito indignado, a gente tem muito essa revolta que nunca foi visto, como você disse, eu tenho dinheiro para isso, a gente nunca teve essa autonomia. E a gente sente também que, assim, ninguém olha para nós e pergunta, e vocês? O que vocês acham? Porque eu penso que não é a saúde que tem que falar para nós. Nós, da educação, temos que falar para a saúde como nós vamos trabalhar e o que pode se adotar para poder ter efetivamente o impedimento dessa contaminação. Porque senão, tudo isso é jogado assim de uma maneira muito simplista. Ele está na escola porque o pai e a mãe têm que trabalhar. Não! Com 7 anos, eu concordo totalmente. Faça a ideia, assim, terrível, que eu odeio, que a escola é um depósito. Eu concordo com vocês, só que a Letícia falou uma coisa sobre o desenvolvimento do protocolo dela, que eu acho que serve para essa realidade. Eu concordo totalmente, Cléo, com o que você falou. Eu também acho e acredito que escola não é depósito de criança. Eu acho que a educação deveria ser obrigatória nas fases iniciais. Como dona de escola particular, eu vou te falar que os pais que vão matricular os filhos na minha escola, 90% deles não querem saber da minha proposta pedagógica, do meu conteúdo. Eu escuto dos pais assim, sistema de ensino não me importa a comida que você vai dar para o meu filho. Então, assim, eu concordo com você que essa mudança cultural, ela tem que existir. Plenamente, 100%. Eu acho que não existe nada mais frustrante para um professor do que passar anos numa faculdade e chegar lá. Gente, a gente está falando de uma nova geração. Então, assim, como que eu vou construir o emocional de uma pessoa que está lá só porque seu pai e a mãe trabalham? Ele odeia a escola. Cléo, eu acho que tudo isso é louvável, mas isso não vai mudar do dia para a noite. É como a Letícia falou com relação ao protocolo. Ela disse para o hospital que ela contratou, eu não quero algo que não funcione. E, infelizmente, na nossa cultura, na cultura do brasileiro, a escola ainda, principalmente de educação infantil, não é vista como escola, é vista como um espaço de cuidado para esse pai que trabalha. Então, este é o momento. Eximir dessa responsabilidade ou acolher, nesse momento, eu, enquanto escola, prefiro acolher. Eu concordo quando você fala a respeito da visão do adulto responsável pelo menino Miguel. Eu concordo com tudo que você disse. Só que, infelizmente, isso ainda não funciona na prática. Eu vou torcer muito por mais coordenadoras como você, de verdade, porque eu acho que, aos poucos, esse movimento vai mudando. Mas hoje, a realidade é essa, somos cuidadores. Então eu já vou te fazer um apelo. Cléo, viu? Eu também já vou te fazer um apelo. Como educadora, já começa a acreditar que vai mudar. Porque no diálogo, se ninguém falar, as pessoas não vão parar para refletir. E esse movimento tem que ser de universidade, de particular, do público, porque senão, até de quem não é educador, porque senão as pessoas vão realmente discutir, no momento de pandemia, qual é o protocolo para uma criança de 3, 4 anos.
de uma criança de 1 ano de idade. Não existe, não vai existir, porque a escola é para a criança e não o contrário. Não é para a escola evitar a pandemia. A escola vai ensinar essa criança a ser melhor, a crescer, a aprender. Então, assim, como que eu vou falar com um professor? Você não pode deixar sua criança pôr a mão no outro, pôr a mão na boca. Mas não, gente, não vai acontecer. Vai acontecer se a gente aproveitar a oportunidade. Nós precisamos rediscutir. Assim como antigamente as mulheradas, né? Nós, mulheres, éramos criticadas pela roupa que a gente usava, e hoje a gente já tem outra visão, né? Antigamente as mulheres apanhavam. Este é o momento, é 2020, que não é um ano perdido, é um 2020 para a gente conversar. Educação, escola pública não é para isso. Se fosse assim, então o que eu falo? E quando a criança me pergunta, e meu pai e minha mãe? Né? Se ele não pode ficar comigo, e você é uma professora, você está passageiro, e meu pai e minha mãe, que sentido tem? O que é ser pai? O que é ser mãe? Eu te falo como mãe, é que a minha realidade é diferente da de vocês, que se aproxima mais da Vivi, né? Que é ensino fundamental. Mas a suspensão das aulas, ela quebrou a minha rotina. Hoje eu voltei a trabalhar e o meu filho está em casa enquanto eu estou trabalhando. Eu tinha uma rotina, eu sabia que ele estava estudando, eu sabia que ele tinha as atividades dele na parte da tarde. Como a gente nunca viveu isso, virou uma bagunça a nossa vida, de verdade. Né? Do nada suspenderam as aulas. Eu como mãe, para ajudar o meu filho no 8º ano do ensino fundamental, Deus me perdoe, mas eu não sei fazer aquelas contas, gente. Aqueles teoremas de Pitágoras é só por Deus. Eu preciso de uma medicação um pouco pesada para ajudar ele naquilo. Porque eu não sei. Gente, eu não sei. Então tá todo mundo desesperado. Tá todo mundo desesperado. Aqui, vamos falar. Esther, você tá falando como o quê? Agora eu tô falando como mãe de um adolescente de 13 anos. O que você falaria como professora universitária? Deu ruim, gente. Mas sabe por quê, Esther? O interesse dos governantes não era da gente ter um real, efetivo teletrabalho, né? Um ensino à distância. Porque é aí que está o problema, gente. Enquanto não tiver a valorização deste profissional, né, um investimento para que mostre que as pessoas os professores são capazes de milagres, né? Assim, na concepção de algumas mães. Mas como que ele vai fazer isso numa plataforma que ele não vai aparecer explicando? Né? Então, assim, são tantas coisas que tudo vai cair na questão da valorização de uma educação do profissional. Que a gente nem consegue alcançar o quanto isso foi prejudicial, não só por conta do coronavírus, e sim porque nunca tem um olhar para isso. Não poderia estar numa televisão? Contraponto. Claro. Em relação à afirmação, né? Escola não é depósito de criança. Eu entendo também que a Vivi trouxe do ponto dela, poxa, eu me candidatando, eu acho que isso tem que ser um tema de política pública, eu concordo, com certeza. Tá, mas eu realmente acho que são 2 grandes problemas a escola no Brasil. E as creches no Brasil, elas surgiram com um papel social. As creches, elas foram criadas para que as mães pudessem entrar no mercado de trabalho. E é isso que a gente trouxe desde a época da criação, desde a entrada da mulher no mercado de trabalho, e é isso que a gente carrega hoje. Então, uma coisa que a gente não pode fazer é negar esse papel social da escola. Ele existe, é claro que é um desejo nosso receber um pai e discutir qual que é o seu projeto pedagógico, como é que está a evolução do meu filho, como é que a gente vai, né, trabalhar esse crescimento, esse desenvolvimento dele enquanto cidadão, mas isso é uma utopia aqui nesse país, né? Então, eu realmente vejo uma problemática muito grande nessa afirmação, que ela acaba sendo simplista, na minha humilde opinião. Por isso que eu acho que problemas complexos não podem ter soluções simples.
Então, a gente falar que uma escola não é depósito de criança, o pai e a mãe que se virem, você está dizendo que esse problema não é importante para o professor. Mas veja bem, a criança ela não se divide entre parte pedagógica e ser. Ela é o ser quando ela está aprendendo. E é papel, sim, da escola lidar com uma série de questões que acontecem em casa, sejam abusos. Quando a gente fala também de denúncias de abuso, gente, qual o papel da escola nisso, né? A gente sabe que, inclusive, esse número de denúncias reduziu, mas isso não é positivo, é porque os professores não estão olhando, eles não estão desconfiando, eles não estão denunciando, né? Então, o professor ele tem um papel no crescimento da criança que ele é fundamental, é para o ser da criança, não é para o conteúdo. E aí que a gente precisa dissociar a escola conteudista, que é uma ideia de escola tradicionalista e antiga, da escola para a formação do ser. E a formação do ser, infelizmente, nesse país, inclui o papel social. E aí, eu acho que a gente falar desse retorno e do como se preparar, a gente tem que pensar na realidade do Brasil, mas vamos supor, nossa, que maravilhoso seria se a gente morasse na Dinamarca. A Dinamarca voltou à escola como prioridade, mas a Dinamarca voltou à escola como prioridade por conta da necessidade social? Não. O pai que tinha criança em casa recebia uma renda para contratar uma babá. E não dá para comparar uma vida social na Dinamarca. Comparar. O que eu estou falando é que são dois grandes pontos que a gente precisa discutir para o retorno. Um deles é o papel social da escola. E o que a gente está discutindo aqui, o que está afligindo as mães, é que a escola, infelizmente, ela supra esse papel social, que não deveria, e isso vem histórico, né? Então, é isso que está afligindo mãe como a Esther, que eu não tenho onde deixar meu filho. Agora, a gente tem um papel também, que é da educação, e a gente sabe o quão incríveis esses profissionais são, a gente sabe como vocês fazem milagre, mas a gente sabe também que se todas as crianças tivessem tablet, internet em casa e todas as condições para atender a uma aula à distância, ainda assim a gente teria desigualdade, porque as crianças são diferentes e tem criança que consegue aprender e tem criança que não consegue. Então, essa educação à distância, por mais condições que vocês pudessem ter recebido do governo, e a gente sabe que não receberam, e esse pode ser sim parte do projeto para diminuir a educação no país, eu realmente acredito que esse é um projeto a longo prazo para emburrecer as pessoas e que por isso não há esse investimento, mas vamos supor que houvesse todo esse investimento, vamos supor que nós fôssemos a Dinamarca, olha que maravilha. Será que a gente optaria por não voltar porque nós temos todas as condições sociais? Não, veja esses países, eles optaram por voltar por conta do aprendizado e porque se sabe que uma educação à distância, ela não supre a educação presencial, que precisa do acolhimento, que precisa do social, que precisa da presença. Então, são duas questões muito diferentes que a gente está discutindo aqui. O que aflige o professor e o que o aflige as famílias é o papel social da escola. Mas eu também não acho que a gente pode simplificar e falar assim, escola não é depósito de criança. É sim, infelizmente é. E vai continuar sendo por um bom tempo, até que a gente mude para corroborar então, a gente não pode fingir que isso não existe. Existe. Eu acho a gente precisa trabalhar para isso. Gente, tem uma mão de empoderamento feminino, né? Ela começou falando disso. E o quanto a escola é uma ferramenta de empoderamento feminino. Sim. Né? Quantas mulheres não poderiam trabalhar se não existisse a escola. Então, acho que fica essa... né? Mais uma vez eu vou falar um pouquinho da escola pública, né? A escola pública, ela é aberta mesmo. Então, assim, a gente tem famílias que querem aquela professora capacitada e que dê condições, mesmo lá no SEI, de aprendizado. A gente tem família que fala pra gente, e meu filho aqui não é depósito de criança, o que ele fez hoje? Sim. Então, assim, não é bem assim que todas as famílias... Realidades e realidades, né? Na escola que eu trabalho, eu tenho filho de diretor matriculado. Então, assim, ao mesmo tempo, eu tenho outras realidades. Mas todas as famílias querem o melhor e têm o direito... Acredita na escola pública, né? Cléo Oliveira. Eu era a filha de diretora que vivia o dia inteiro na escola.
Eu sou meus filhos da rede pública e fiz ensino fundamental e médio na rede pública e eu sei o que acontece lá. Sim. Eu sei. E tive uma boa educação. É verdade. Professores. Meus filhos estudam em escola pública porque eu acredito na escola pública. E vendo a Cléo falar aí, me deu um orgulho imenso de ver do jeito que ela pensa. Eu também penso que é muito mais que isso, né? A escola Ela caiu, gente? Né, gente? Envolve amor, envolve... Aqui, nós duas estamos aqui, parece até que a gente está passando a ideia que nós não gostamos, né? Mas, pelo contrário, nós amamos. E, Cleo, parabéns. Eu queria ter uma coordenadora como você. Adorei! Ô, gente, eu posso ler uma pergunta muito legal que a Cíntia César levantou aqui e outras mães que estão nos acompanhando falaram sobre a pergunta. Cíntia, um beijo, obrigada por me assistir. Uma amiga querida, uma cliente que virou amiga minha e está acompanhando essa live. Obrigada por me prestigiar, viu? Ó, vou ler para vocês, não sei se todo mundo consegue ler. Não sei se vocês já falaram isso, porque entrei um pouco atrasada, mas se puderem, me responda. Nós, enquanto pais, vamos poder pedir a retenção da criança? Pergunto, porque tenho 2 adolescentes, que um se vira sozinho e o outro precisa intervir um pouco. Mas tem um de 7 anos que está se alfabetizando. E como a Esther disse, não sei fazer isso, tenho outra formação. No horário da aula estou trabalhando e o coitado não tem culpa. Tem coisa que eu consigo pôr na cabecinha dele, mas tem coisa que não. Ô Cíntia, eu tô com você, tô administrando aí um Rivotril, mas tô me esforçando. Gente, porque ser professor é um dom. Ser professor de educação infantil, fundamental e médio, gente, ó. Mas, Esther, se serve de consolo para você, eu, como professora há 26 anos e tenho um filho no ensino médio, né, no primeiro colegial, e a minha filha no 3º ano. Eu falo para os pais que está sendo um parto, porque eles não conseguem mesmo. Mesmo eu sendo professora e estou lá acompanhando, eu falo, eles precisam mesmo do professor, né? E do outro professor, não a mãe deles, né? Então, ensinar a educação é muito mais fácil. Olha, Esther, do que o teorema de Pitágoras. Na rede pública, eu não sei, eu vou lançar aqui essa pergunta para as meninas que vão responder, porque elas têm muito mais propriedade. Na rede particular, eu acredito que sim, que a retenção ela é possível. Agora, até onde eu me informei, né, e posso estar muito errada, meninas, Vivi e Cléo me corrijam, mas parece que há uma determinação da aprovação automática, e aí isso me violenta mais ainda, né? Então, assim, parece que tanto faz o aproveitamento do jovem e da criança, vai haver a aprovação. É isso mesmo? Eu não sei. Bom, até onde eu sei, sim, mas é o que eu sempre estou falando para os pais, né? Eu vi mães falando, meus filhos, eu estou conseguindo acompanhar de uma forma que eles estão se saindo bem. É o que eu acabei de falar, os meus, eles estão indo, mas não como deveria ser. Porém, eu vou inutilizar o que foi feito lá atrás. E como eu acredito na educação e os professores se reinventaram, eu estou orientando os pais que o ano que vem nós vamos recuperar, sim, tudo isso que passou. Ou seja, mais uma carga para vocês, né, Vivi? Sim, eu estou disposta, nós estamos já com isso em mente, tá? O ano que vem, eles vão passar mesmo, isso é fato. Mas o ano que vem nós vamos recuperar isso daí, tudo. Vivi, agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, porque eu achei que você é admirável, você e a Cléo, de verdade mesmo. A Letícia falou de toda a questão da formação, do ser, né, enquanto escola, da gente tentar esquecer um pouco essa visão tradicionalista. Como fica essa sobrecarga de conteúdo, a gente tendo que recuperar todo esse perdido, mas não aproveitado, né, do 2020 e ainda a carga do 2021, isso eu queria entender a organização da rede mesmo, porque é muito diferente da nossa, né? Então, assim, vão ter mais dias, é cancelamento de feriado, é trabalho de final de semana, nada disso.
Como que tá essa orientação para vocês nesse momento, que a gente nem sabe quando retorna, né? Mas, enfim, como vai ficar isso para vocês? É que assim, no ensino fundamental, a gente já é organizado em ciclos. Então, essa questão de anos e de conteúdos, de dias, ele não é tão visível assim como antigamente. Não é por quantidade que a criança tem um aprendizado. Ela tem ciclos, então a gente tem um ciclo de alfabetização, um ciclo autoral, né? E aí, assim, há uma preocupação muito grande, a gente tem uma proposta aí de fazer esses acompanhamentos, esse espaço até para reforço, né? De quem estiver necessitando, mas é claro que nenhum professor também, né, vai deixar de estar atento a este ano que foi totalmente atípico, né? Então, a questão da reprovação já é também uma outra questão um pouco polêmica, porque as pessoas acham que é o passar o ano, e a gente tem aquela preocupação com a criança, né? Então eu repeti de ano, então eu nem vou ano que vem. E não é isso, ele tem um ciclo, né? Na verdade, a gente precisaria realmente ter mais foco, mais investimento, mas é justamente porque cada um tem o seu tempo. Então, a gente vai respeitar muito essa diversidade. Então, para vocês, a redenção não é possível, né? Como a Cíntia perguntou, o pai não pode solicitar que o filho fique retido a gente não sabe ainda, porque, assim, houve primeiro alguns protocolos, algumas ideias para esse retorno e toda essa organização, e aí o nosso secretário participou das lives de todas as diretorias da região, e ele soube que a gente teve uma série de coisas ali para colocar, para melhorar este retorno. E aí a gente está montando grupos de estudo para depois, novamente, a gente está pensando, né, refletindo aí de como fazer. Sim. Mas é muito importante que as pessoas entendam que, assim, não mesmo que vamos perder um ano, né, que não é tão perdido, é um ano atípico, ele não se compara a perder as vidas, né? A gente pode aprender a qualquer momento. E talvez isso eu vejo assim muito. Eu tenho muita esperança, né, gente? Já perceberam. O pessoal até falou: eu acho que vai ser um pouco difícil aí vocês falarem para os pais saberem. Mas assim, talvez tudo melhore justamente porque todo mundo vai ter essa preocupação. Se eu tivesse filho, eu tenho sobrinhos, mas se eu tivesse filhos, eu ia ter essa preocupação. Será que ele vai aprender? Que nem esse caso da moça que cita aí a criança que está na alfabetização. Então, eu também vou ajudar, eu também vou me dedicar mais. E talvez isso seja muito positivo, porque os professores vão estar voltados para isso, né? Mais ou menos que você perguntou para a Viviane. Então, mas ele vai dar conta, ele vai aumentar sábado e domingo? Não, ele já tá tudo meio, né? A gente não sabe, tem aí uma proposta de esticar, mas assim, gente, é muito importante que a gente saiba que não é vários dias que faz aprendizado. Olha, Cléo, sem querer, você deixar o ano inteiro no assunto. Olha só, mamães que estão assistindo, a maior preocupação das mamães dos nossos formandos sempre foi essa. A gente não alfabetiza, a educação infantil não é alfabetizadora, o nosso foco está longe disso. Mas, às vezes, de uma maneira natural, através dos estímulos, isso acaba acontecendo. E o que a gente sempre respondeu para essas mães esse ano, Cléo, é justamente o que você falou. É um ano atípico, a nossa preocupação não está em assimilação de conteúdo pedagógico, mas sim em acolhimento emocional, em ver como essas crianças estão. E a gente sempre disse, e está aí a prova da Cléo falando, e a Vivi concordando, Vivi alfabetizadora, que o ano seguinte, ele também vai estar adaptado à demanda dessas crianças que são originais desse ano. Quer dizer, o primeiro ano, o ano que vem, ele vai estar com esse olhar para entender as dificuldades de cada um, né? Então, estamos aí falando a mesma língua, rede particular e rede pública. Olha só que bacana. É uma construção, né? Um depósito. Estão depositando e estão indo, né? E na rede estadual, nós fizemos a busca ativa.
Nós estamos de olho nos alunos que não estão entrando em contato, que estão com dificuldade porque não tem celular, não tem Wi-Fi. Então, nós ligamos, fomos à casa, legal isso, estamos levando material xerocado, fizemos uma apostila. Então, estamos dando todo o aparato e reforço. Então, esse reforço já vem vindo. Os alunos com dificuldade, que nós sabemos, nós já elencamos alunos com dificuldade, passamos para a coordenadora e tem feito esse trabalho também com esses alunos. Então, não está ali largado, né? Dá a impressão, está tudo não está. É assim, gente, se a gente voltasse um pouquinho o tempo, não tivesse a pandemia, né? E pensássemos assim, para essa nova geração, qual a melhor maneira deles aprenderem, que por gosto, seria a internet. Né? Então, assim, até onde que eles não aprenderam esse ano também foi um aprendizado, talvez de outras coisas, né? E em relação à alfabetização, eu não vou poder deixar de não comentar isso, porque, assim, nós da educação infantil, não é que a gente não trabalha com alfabetização. A alfabetização, ela vem desde o dia que a criança nasce e recebe um nome. Sim, né? Se você fala para o bebezinho o nome dele, você está ensinando, você está no processo de alfabetização. Mas a educação infantil não é só para alfabetização. Isso não impede de ter um ambiente alfabetizador, né? Mas os pais, né, eles precisam acalmar um pouquinho a ansiedade. Acalma o coração, gente. É por isso que de uma maneira muito cega, porque eu sei que a gente tem pessoas que não são da área da educação assistindo, eu disse, gente, educação infantil não tem esse caráter alfabetizador, porque, para mim, de verdade, é uma das últimas coisas na nossa escala, né? Aliás, graças à Santa BNCC, que tem aí, né, gente que odeia, gente que ama, mas a gente tem a questão do trabalho socioemocional, porque assim, a minha geração, que deve ser a de vocês também, só não é a da Vivi, que é maravilhosa, conservada e formal. A gente tem que falar que é uma geração academicamente brilhante, formados, pós-graduados, doutores e zero em relação interpessoal. Então, assim, entre o meu filho, eu sou mãe, entre o meu filho saber ler e escrever e o meu filho saber se relacionar, a minha prioridade é o meu filho saber se relacionar, mas concordo totalmente quando você fala que a gente começa a alfabetização ali, né, no bebezinho, é claro, mas eu queria que os pais, eles entendessem isso, o ler e o escrever. A educação infantil é um alicerce, é um letramento para a alfabetização, porque senão dá a impressão que, assim, não tem validade o que está fazendo na educação infantil. Construção sem alicerce não fica de pé. A educação infantil é o alicerce de toda uma vida. Exatamente. Sim, exatamente. E a Cléo trouxe um ponto super importante, que é essa questão dos ciclos, né? E da retenção, que é algo que fica no nosso imaginário. Eu acho que talvez na minha vida escolar, essa questão da retenção era algo muito presente. E foi bastante discutido aí ao longo do tempo, e eu realmente fico muito mais satisfeita da forma como tem sido tratado hoje. Por quê? A gente falou do tema socioemocional, né? A gente não sabe qual vai ser a profissão do futuro daqui a 5, 10 anos. Então, a Esther estava falando, eu não lembro o Teorema de Pitágoras. Gente, eu não lembro como é que era a distribuição eletrônica de química. Isso não está fazendo uma diferença grande na minha vida. Eu acho que a gente precisa entender a escola não como esse conteúdo que você vai decorar tudo e que depois você vai fazer um vestibular e você vai esquecer. Agora, esse conhecimento socioemocional, você trabalhar como essa nova concepção do fundamental, e as coisas estão mudando com o BNCC, né? Graças a Deus, a minha opinião é que o planejamento educacional no Brasil, ele é muito bonito. Quando você lê a BNCC, você aplaude. É maravilhoso. Agora, como você vai aplicar isso é o grande problema. Mas eu realmente acho que essa questão do Teorema de Pitágoras ou do socioemocional, a escola, ela é a formação do ser. Então, a gente não sabe qual vai ser a profissão do futuro, se vai ser um cientista de dados ou se vai ser um desenvolvedor XYZ. A gente sabe que essa criança vai ter que aprender a lidar com pessoas. Ela vai ter que aprender a ouvir inteligência emocional, né? No lugar do outro. E se a gente, enquanto escola, assume isso, a gente discute essa questão da retenção com outro olhar, porque cada criança e cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, não é porque eu não aprendi a ler com 7 anos que eu sou menor do que o outro
que aprendeu a ler com 7 anos, mas veja bem... Quais outros aprendizados eu tenho, né? Exatamente. Então, como você valoriza... Estou vendo bem a sua carinha, viu, Vivi? Não fazendo que ela assim, não consegue. A gente Você tá vendo? valoriza o que ela não você consegue. assim, ó, Esse é o bonitinha. problema. Ô, gente, mais O uma mais mãe legal é que vocês estão falando de inteligência emocional em tempos de internet, que só tem gente louca se matando. Olha que coisa mais linda o que a gente está fazendo aqui. Opiniões totalmente divergentes, áreas totalmente diferentes, pessoas, valores diferentes. com muito respeito. Com muita admiração, com muito... Olha que coisa linda! Olha como a gente aprendeu a nossa inteligência emocional, que as pessoas que estão nos assistindo aprendam que é possível pensar diferente, amando o próximo, respeitando o próximo. Ninguém precisa se matar, se ofender, não, viu, meu povo? Não. Aprendam isso. Foi por isso que eu criei essa página, né? Eu vi essa ideia que eu tive lá atrás, foi porque eu gosto muito de estudar. Não tenho essa carinha assim meio estranha, mas eu sou nerd, né? Então eu adoro estudar e de vez em quando eu tô lá no YouTube, quero recordar algum tema, quero ver alguma coisa, eu sou muito assim. E eu comecei a assistir uns vídeos na minha área mesmo, tá? Gente, o pessoal falava tanta merda e deixava público. Aí a gente acha que é só porque tá na internet, o pessoal colocou a cara lá no YouTube, tá certo. Muito cuidado com o conteúdo que você dissemina. Aí eu falei, gente, não é possível. Estudantes de direito, pessoas com dúvidas em temas muito populares, vêm aqui, assistem esse vídeo e acham que isso é uma verdade. Não é. Foi quando eu criei o meu canal para falar de direito. E eu vi que foi um espaço tão bem aceito e que eu pude fazer diferença na vida de tanta gente abordando temas como esse. Muito legal. Temas como esse. Ó, por exemplo, a Carol um beijo, Carol, uma amiga querida, esposa do Lê, do Trio de Copas. Trio de Copas é um grupo sensacional, gente, que depois eu até vou trazer eles aqui para falar de música. Mas um outro dia, a Carol fala assim, ó, podemos ir à delegacia de ensino e solicitar a retenção de alguma forma? Eu acredito que não, pelo que vocês falaram. Eu acho que nós temos uma legislação, né? Depende do ano e tudo mais. Mas assim, gente, justamente, aí eu vou falar uma coisa que não tem muito a ver. Justamente, se falta 3 meses, 4 meses para acabar o ano, não seria melhor voltar, procurar esse professor, esse coordenador pedagógico, essa escola, mesmo que virtual, por telefone, e colocar as dificuldades da criança para ver como que poderia superar isso, mesmo que à distância? Porque, assim, se nós temos que voltar, porque o ano não pode acabar, falta 3 meses, e o problema que nos impede de voltar é o cuidado para não se contaminar. Como que já em setembro eu quero reprovar alguém, né? Eu tenho 3, 4 meses. Os pais estão desesperados também. Mas falta 3 meses. Eu sou no time dos pais, desculpa. Eu sou das mães surtadas, desesperadas. Desculpa, um beijo, tchau, vou tirar minha imagem daqui. Eu sou do time de mãe que não sabe o que faz, gente. Mas eu queria entender qual é a situação dessa criança. Até agora ela não fez nada. Então, o que a Cleo falou, eu também fiquei... Será que ela não fez nada? Ou a mãe agora resolveu que eu não quero mais fazer, vou abandonar? Gente, ó, vocês... vou falar pela minha faixa de idade, hein? E eu não... Ó, Lê, não fica me olhando com essa cara que é verdade, tô desabafando. Não é fácil. Gente, o cachorro late. Toca a campainha. Sabe? Aí a criança deixa uma coisa jogada, você grita, Marcos, olha isso daqui! Aí ele tá no meio da aula e o professor tá chamando ele e a mãe histérica tá gritando lá. Aí ele não respondeu o professor e vem um bilhete. Hoje, o Marcos foi questionado e não respondeu. Aí Marcos, por que você não respondeu? Mãe, você foi na hora do seu chilique da toalha molhada, mãe.
Olha, muito bem justificado, né? não, mas, gente, na idade do meu filho, eles se dispersam. Eles se dispersam. Mas Esther, imagina numa escola. Você imagina isso numa sala de aula. Eu acho que a criança não fez nada e nem a mãe viu agora. Eu acho que o que tá batendo é desespero mesmo nas pessoas. É desespero, tá batendo desespero. No começo, para as crianças é muito sofrimento, né? Principalmente, mais uma vez, puxo para o lado da educação infantil. Porque, assim, eles não têm esse entendimento. Então, a gente fez um trabalho de acolhimento, né, com eles. Aí eles voltam para casa e não voltam mais para a escola. E nessa casa tem mais adulto, mais vida de adulto do que criança. Lela, então, leva. Que ela tá falando que a Lela aqui, ó, a Lela Petit, tá falando que ela dá acolhimento pra mãe. Lógico, né, Esther? É minha professora, Carmela. Você percebeu, Lela, que eu não tô boa. Maravilhosa. Beijo, Lela. Tanto que faz, muito bem. Ai, a Cida, gente, a Cida Mendes, que entrou aqui, ela foi professora do meu filho. E eu sou enlouquecida por essa mulher. Porque ela salvou a minha vida. Sério, essa mulher faz milagres. Ela é uma professora top das galáxias. Beijo, Cida. Obrigada por tudo que você fez e continua fazendo pelo meu filho, porque ele ama essa mulher. Ama. Aqui, ó. Ama. Sabe o que ela ama muito. Olha ela. É um amor e ela ajudou ele tanto. Eu reconheço, sabe? Essa mulher aí mudou a minha vida. Graças a Deus. Queria que ela ficasse com ele para sempre. Eu pedi tanto lá na escola, gente. Ninguém me escuta. Ai, olha, nosso pesadelo, hein, Esther? A mãe que quer a vida é complicado para gestão, hein? Gente, com essa professora, ele ama tanto ela que ele fazia tudo. Tudo não me dava. Olha, era só alegria, uma coisa louca. Ele até acordava para ir para a escola agora. Ativa, né? Que lindo. Ela é top. Ela e a Eri são duas professoras que foi assim o ano que eu dormi melhor na minha vida. Que a nota fofinha. Em que ano ele estava? Ele estava na quarta, se eu não me engano, né, Cida? Foi quarta e quinta que você ficou com ele? Ela já vai responder aqui. Ela ficou com ele na quarta e na quinta série. E no resto da vida, eu bato na porta da casa dela e falo, pelo amor de Deus, você pode me ajudar? Ela me ajuda, que ela tem dó de mim. Olha lá, quarta e quinta série, ó. Que legal. A Cida é demais, ela quase adotou ele. Agora, vamos lá. Meninas, vocês podem passar para as considerações finais. Mandem beijos para o pessoal que está assistindo, porque nós já temos 1h20 de live e daqui a pouco o Facebook derruba a gente. Meu Deus, eu tenho um bebê para cuidar, gente. Eu vou começar, porque meu filho tem 2 meses, coitado, ele quer peito. E o que eu quero falar é que vocês são um sucesso como profissionais e um sucesso de audiência, porque tem muita gente assistindo e eu só estou recebendo feedbacks maravilhosos. Por quê? Vocês têm opiniões diferentes, se expressaram com muito respeito, né? E sempre analisando a vertente do outro. Então, quero parabenizar vocês. Muito obrigada, viu? Estherzinha, olha, eu acredito muito na vida, né? Eu sou uma pessoa de muita fé na vida, nas coisas boas, nas boas energias, em Deus e tudo mais. E eu acho que você e a Kátia não vieram por acaso para minha vida. Já tive outras oportunidades aqui. Não me canso de indicar o trabalho de vocês, que é excepcional, que sempre me ajudou muito e que tem ajudado as pessoas para quem eu indico também. Então, obrigada pelo seu espaço, pela oportunidade. Lê, já te falei 1 milhão de vezes o quão incrível foi essa pandemia para nos aproximar, o quanto eu conheci uma gestora excepcional, dedicada, enfim, surreal. Espero que a nossa relação perdure. Eu já te falei isso, pela vida. Vivi, não te conhecia, mas eu estou impressionada não só com a sua beleza física e a sua concentração. Deus me abençoe com isso, tá vendo, né, Deus? Por favor.
Mas de verdade, também que enriquecedor te conhecer, a Cléo. Eu amo trocar com pessoas que tenham visões diferentes da minha. Isso me enriquece. Eu sempre levo alguma coisa comigo e foi maravilhoso conversar com vocês. Mas eu quero deixar o meu agradecimento especial para as meninas que estão me assistindo, minhas colaboradoras que estão aqui presentes. Eu não obriguei ninguém, hein, gente? Ninguém vai ser demitido. Obrigada por estarem aqui comigo e sempre lutando pela escola. Professoras, obrigada por terem se reinventado em tempo recorde. Em um final de semana, saíram do presencial, foram para o digital, acolhem famílias, acolhem pais, me acolhem. Então, muito obrigada. Eu sempre falo isso. Vocês são o coração da minha empresa. Se não tivesse professor, não tinha escola. Eu sou a menor parte ali. Então, muito obrigada. E, por fim, as famílias que seguiram conosco, porque, sim, nós somos uma empresa particular e se não tivesse família, a gente não estaria aí, a gente não manteria emprego, salário, sobrevivência. Então, muito, muito, muito obrigada pela parceria de sempre. Um beijo enorme. Vai lá, se você quiser cuidar do bebê, a gente entende, tá? Gente, eu vou porque ele é um amorzinho da minha vida. Vai, mamãe, vai cuidar dele. Prazer aqui. Obrigada, Bia. Obrigada por vir, viu? Deus te abençoe. Beijo, obrigada, Beatriz, prazer. Boa sorte. Manda, Vivi. Eu quero agradecer a Beatriz, né, que saiu, a você, Esther, por mais uma live, muito obrigada. Agora, a gente está sempre aqui. Que eu adoro. Eu vou manter as segundas sobre educação. Sabe por quê? Porque tem tanta coisa para a gente falar, mas tanta coisa para falar, e as pessoas não querem. É mais fácil não falar, né? É verdade. Gostei. Bom, adorei o tema, adorei conhecer as colegas aí da escola privada, né? A Beatriz, a Letícia, parabéns. É assim mesmo, é gostoso ouvir versões, né? Ouvir pessoas falando. Eu conheço muito, tenho muita amizade, né? Nesses 26 anos, muita amizade com professores, então eu ouço muito professores. Gestão privada eu não tinha acesso, então foi bom ouvir vocês. Quero agradecer aqui mães de alunos que estão me assistindo, obrigada, amo vocês. O meu marido, a Meire. Gente, olha o meu filho, ele está assistindo. Beijo, filho! Cida, ele está assistindo. Colegas de profissão que passaram por aqui me ajudando, muito obrigada. E a você, Cléo, que é uma excelente coordenadora pedagógica, representando muito obrigada da escola pública. Eu acredito na escola pública. É nóis. Obrigada. Obrigada. Lê? Gente, eu acho que no meio desse assunto que é tão polêmico, né? Juliana! Eu acabei defendendo o meu ponto de vista, e o meu ponto de vista é para que a gente olhe para o problema com a complexidade que ele merece, mas o que eu quero trazer aqui para esse fechamento é um agradecimento a Vivi e a Cléo, porque eu realmente, a gente precisa, sim, entender que não é possível se colocar no lugar de vocês. A Vivi trouxe, eu sou do chão da escola pública, e isso muda tudo. Você está trazendo a sua realidade para mim, legal, bacana para você, mas assim, isso muda tudo. Então, eu acho que eu preciso trazer aqui a minha admiração e o meu respeito ao ponto de vista de vocês, porque a Vivi, 26 anos no chão da escola pública, ela sabe o que é possível e o que não é possível ser feito. E o que a gente precisa trazer aqui, o meu fechamento é: valorizem o professor. A Estherzinha estava falando quanto uma professora foi importante para a vida do filho dela. Eu tenho as minhas referências de professores, eu vou chorar junto, Vivi, de professores que mudaram a minha vida, e talvez eles me encontrem por aí e não se lembrem de mim, mas eu vou lembrar deles a minha vida inteira.
Então, eu quero agradecer a vocês, porque vocês que mudam a vida da criança. E eu não posso chegar com o meu ponto de vista, que eu acho sim que essa discussão ela tem que passar pela complexidade, e a gente tem que cobrar os nossos governantes para resolver o problema da desvalorização da escola pública, não para abrir ou para fechar. Então, enquanto isso não for colocado em pauta, a gente vai chegar em 2030 com o mesmo problema. E vocês, professores, precisam ser valorizados. Quem forma médico é o professor do médico, da educação infantil, do fundamental. E como vocês são valorizados dessa forma, gente? Então, estão discutindo outras coisas aí. E a própria Vivi... Ela travou? Travou. Não é fácil vocês se desdobrarem e se virarem nos 30, como a própria Bia, ela deu os parabéns para os profissionais dela, mas e vocês sem recursos? Como é que vocês estão se virando? Como vocês estão se dobrando? Então, assim, vocês precisam ser valorizados. Gente, eu sou filha de professor, eu estudei em escola pública, hoje eu sou, sim, mantenedora de uma escola privada, mas eu não estou no direito de me colocar em um pedestal e achar que isso pode ser replicado para toda a realidade. Eu acho que a gente tem que se unir aqui para exigir uma valorização da escola. Será que fui eu? Escola como ela merece. Ela não acaba com abre ou fecha. A gente precisa falar da valorização da escola. Então, quero só trazer realmente o meu agradecimento a vocês. Vocês são guerreiros, queiram vocês ou não. Não acho que vocês deveriam ser guerreiros. Acho que vocês deveriam ganhar um salário bom pelo que vocês fazem. Mas vocês se vestem de Mulher Maravilha, de tudo quanto é herói, porque é isso que tem que ser feito, né? Então, obrigada mesmo pelo papel que vocês têm cumprido aí com as nossas crianças. Ah, meu filho está falando para eu dar um sorrisinho. Obrigada, meu amor. Lindo. Cleo, linda, de novo aqui comigo. Mande beijo e obrigada. Gente, eu só posso agradecer a vocês três e a Bia que saiu por aceitarem ficar aí comigo 2 horas, batendo um papo, deixaram de ficar com as suas famílias, de fazer janta, vão ter que pedir pizza. Muito obrigada. Sério, eu queria agradecer imensamente mais a oportunidade que você, né, nos convidou, me convidou. Faço minhas palavras das colegas que me antecederam em relação ao aprendizado, né, à democracia, a gente poder, né, estar conversando, ouvindo o outro, se colocar também um pouquinho, né, no lugar do outro. Mas eu quero só fechar com uma questão, assim, muito particular. Quando veio esse problema da pandemia, eu fiquei muito assustada e preocupada com o setor público da saúde. Porque a gente sabe que é isso mesmo que a gente discutiu essa noite, né? Ele nunca teve um olhar real sobre o problema, mas, por incrível que pareça, né, com muito respeito a quem teve os seus entes, né, a quem perdeu, as pessoas que faleceram, mas eles conseguiram se superar. E talvez a oportunidade para a gente refletir sobre a educação, e um pouquinho que todo mundo falou, mas a Letícia agora acabou de lembrar, né? Alguém tem que olhar para a educação, porque senão fica só o professor, e o professor fica o chato, porque ele né? E assim, não, gente, a gente quer que essas famílias também venham e falem os seus problemas, a gente quer unido, né? Cada um com o seu ponto de vista e respeitando, mas entender qual é o processo de uma verdadeira educação, porque dá a impressão que a gente não quer voltar, dá a impressão que a gente não sabia fazer isso, não sabia fazer aquilo, e é muito pelo contrário, a gente quer muito, mas a gente quer que volte, e pra gente não vai ser legal o pai optar, eu não quero voltar, porque a gente vai se sentir inseguro, assim, infeliz. Poxa, aquela criança não confiou, aquela família não confia e não volta. Agora, enquanto a gente não tiver, né, essa segurança, também vai dar na mesma, porque assim, não adianta eu falar, venha que eu aboro, eu não quero perder ninguém, eu não quero ninguém, né, doente. Então, assim, a gente está muito sofrido com essa questão, a gente está muito preocupado há muito tempo, e o tempo vai passando, mas a gente não tem essa ajuda,
né? De tipo, olha, é isso. Não é só funcionário, não é só estrutura da escola, são muitas questões que há muito tempo estão sendo negligenciadas. Sim. E a gente, sim, vai tapando o sol com a peneira, vai se vestindo de super-herói, como a colega brincou, mas tem uma hora que não dá, porque as vidas são muito mais importantes que qualquer coisa. E aí não dá para a gente vestir nada contra isso. É verdade. Bom? Gente, obrigada, desculpa ter falado. Uma ótima noite. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada a todos que nos assistiram. Você que gostou do assunto, curta a minha página do Facebook, tem o canal do YouTube. Lá você sempre vai ser informado de cada novo vídeo, cada live. Eu só trago essa mulherada bonita e inteligente, tá bom? Um beijo grande para todos. Boa noite, Deus abençoe vocês. Tchau, até a próxima, gente.